Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que nos assistem. Estamos aqui juntamente com o Clóvis tentando fazer a transmissão pelo YouTube também, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Por isso que eu aguardei um pouquinho para começar a falar. Então, eu queria agradecer a todos pela presença em nossa página, agradecer a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado pela participação. Que domingo maravilhoso que temos, né? Um domingo ótimo, abençoado, com muito sol. Tava frio de manhã, mas agora já está normalizando. Então nós estamos, juntamente com o apoio do Clóvis aqui no apoio técnico, estamos na Casa Espírita Matando Saudade, no Lar Espírita de Porto União, para essa transmissão. Nós vamos falar de um tema hoje, uma frase, né? Desculpe, não me apresentei, Diego Altenhack, sou colaborador aqui da casa. Nós vamos falar de um tema, uma frase que eu ouvi alguns meses atrás numa exposição do Haroldo Dutra Dias, expositor famoso dentro do Espiritismo. E essa frase me chamou muita atenção para uma mudança de comportamento com relação aos problemas e aflições que nos acometem. Então, essa frase, ela é o paradigma da exposição. É uma injustiça, mas você não é um injustiçado. Se olharmos, é uma frase dura, de repente, de recebermos, porque nosso mundo, né, passa por grandes provações, mas aí é uma frase que nós precisamos repensar. E hoje a nossa exposição, ela fala sobre as nossas aflições. Então é isso que a gente vai conversar. Para fundamentar essa exposição, eu utilizei o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que é a terceira parte que fala das leis morais. Eu utilizei também o livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec também, que fala do capítulo 5 sobre Bem-aventurados os aflitos. Utilizei o livro Religião dos Espíritos, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e principalmente as palestras de Haroldo Dutra Dias. Inclusive, a exposição ela vai desenrolando hoje praticamente uma mescla das exposições do Haroldo. Então, a dedicatória total a ele aí. Dificilmente tem alguma frase que vai ser minha, todas elas embasadas ou pelo Haroldo ou diretamente pelos livros de Allan Kardec. Então, para começar, a gente vai fazer uma reflexão sobre Deus é justo, né? Qual é o seu entendimento sobre as coisas que estão acontecendo no mundo atual? Você acha que Deus é justo? Por que Deus permite tanta injustiça? Por que uns sofrem mais que outros? Hoje vemos crianças desencarnando com doenças congênitas. Hoje sempre vimos, né? Mas olhamos ao nosso redor, temos famílias inteiras sendo devastadas pela Covid-19. Olhamos esses dias noticiário na Europa de muitas e muitas famílias perdendo suas casas perdendo tudo pelas enchentes. Nós vemos atrocidades dentro de famílias, pais matando os filhos, filhos matando os pais, e não conseguimos compreender aonde está Deus, cadê a justiça de Deus para nos guiar nesse momento de aflição. Então, a nossa reflexão é para tentar compreender o momento em que passamos. Algumas filosofias já tentaram explicar, filosofias e religiões tentaram explicar essas questões que vêm acontecendo no mundo, trazendo para nós, algumas filosofias, trazendo que esse sofrimento que vivenciamos hoje é para que no futuro tenhamos o céu, tenhamos a felicidade eterna, tenhamos, como dizem algumas doutrinas, contemplar o paraíso. Mas será que a passagem para esse paraíso está igual para todo mundo, o mesmo preço? Será que... Por que uns é mais, se todos vamos contemplar um paraíso eterno? Por que essa passagem custa tão cara para alguns e tão barata para outros? Né? Nós vemos pessoas que roubam a vida inteira e nunca nem são presas, são sempre contemplando os bens materiais.
Por que isso acontece? Né? Deus não é justiça? Deus não é amor? Então todas essas doutrinas tentam explicar, mas há 2000 anos atrás, Jesus Cristo nos trouxe uma informação de que viria um Consolador. Muitas religiões acharam que Jesus voltaria até, né? Mas ele disse que viria um Consolador para dar esse ombro, para dar esse aconchego, para explicar, para tirar o véu que cobre o mundo, para as pessoas compreenderem que não existem milagres e não existem, nada é por acaso. Então, há 2000 anos atrás, Jesus Cristo nos disse isso, e esse Consolador se chama Espiritismo. Sem falsa demagogia, mas por questões da física que o Espiritismo defende, questões religiosas, a contemplação, a união da física e da religião nos traz informações que consigamos compreender essa parte, o porquê dessas injustiças, ou porquê somos injustiçados. Então é nisso que a gente vai entrar agora. A gente vai entrar na segunda parte para compreender o porquê, o que o Espiritismo nos diz sobre tudo isso. O Espiritismo nos diz algumas frases muito importantes, que a reencarnação é a maior prova de Deus. Nada se explicaria, não tem como explicar nascer com várias e várias doenças ou ser acometidos de forma diferente de outras pessoas, a não ser pela reencarnação. O Espiritismo nos diz que as causas podem ser desta vida ou de outras. O Espiritismo nos diz que todas as nossas atitudes equivocadas geram débitos. Tá, mas espera aí. A gente aprendeu que bastava cometer os nossos equívocos e pedir perdão e estava tudo certo. Rezava 10 Pai Nosso lá, se ajoelhava um pouco e estava tudo certo. Não foi isso que a gente aprendeu muitas vezes? Mas o Espiritismo nos diz que não adianta somente isso. O perdão que pedimos é um acordo, é aquela questão de pai para filho, é nós com Deus. Mas os equívocos têm que ser reparados. Não basta se ajoelhar e pedir perdão ou rezar infinitamente. Não, porque um equívoco tem que ser resolvido. O Pai nosso Deus, ele é tão misericordioso que ele não quer perder nenhuma das suas ovelhas. Ele quer que mesmo aquela ovelha bem desgarrada se ajuste. E se ela não aprendeu por amor, infelizmente ela aprenderá pela dor. Então, essa frase que ouvimos muito por aí, ela é bem convicta e ela é verdadeira. Então, todas as nossas atitudes equivocadas, todas, né? Orgulho, a preguiça, as reclamações, as invejas, os vícios, a impaciência, a intolerância, a raiva, o ódio. Todos os nossos equívocos geram débitos que serão quitados futuramente. Deus nos criou e nos continua criando as suas criaturas sempre do mesmo padrão, do zero. Então todos nós nascemos iguais. Rumamos a evolução, passamos por várias vidas, mas todos nós temos o futuro para sermos anjos puros, espíritos perfeitos. Como assim, Diego? Seremos anjos um dia? Sim, todos nós temos como no futuro ser espíritos puros. Nós não iremos parar com as reencarnações enquanto não conseguirmos nos depurar por inteiro. Então, partindo desse princípio, nós precisamos sempre nos ajustar. Alguns estão em alguns degraus, outros nos degraus mais elevados, e assim vamos indo, aprendendo, nos depurando e evoluindo. Então, às vezes a gente fica com essa falsa impressão de que basta, né? Não, eu briguei com meu colega lá, vou pedir perdão para Deus e está tudo certo. Não é tão simples assim. Compreendamos agora que o Espiritismo nos trouxe duas informações, que as causas das nossas aflições estão nas vidas atuais, na vida atual ou nas vidas anteriores. Vamos falar um pouquinho das causas atuais.
Haroldo Dutra nos traz a informação de que, em média, conforme seus estudos, 70% das aflições de que nós temos, em média 2/3, são dessa vida. Então, todas as dores que você está passando, as dificuldades que você está sentindo, em média, 2/3 disso são causadas por problemas e equívocos dessa vida. E a gente já vai compreender um pouquinho mais sobre isso. Toda imperfeição nossa gera sim um sofrimento. Qualquer tipo de imperfeição ou atitude equivocada, ela gera um sofrimento. Toda deformidade de caráter gera uma aflição. E todas essas deformidades que nós temos de caráter, elas têm origem na nossa intimidade, no nosso eu. Então, se olharmos para nós, para dentro de nós, nós conseguiremos encontrar cerca de 70% dos nossos equívocos, das nossas aflições que estamos passando hoje. No livro Religião dos Espíritos, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, um livro bem bacana, Emmanuel nos traz algumas aflições e as causas, né? Nós vamos falar algumas, isso falando das aflições que nós estamos passando nessa vida, causadas nessa vida. Então vamos para algumas aflições. A aflição do egoísmo, segundo Emmanuel, a aflição do egoísmo se chama egolatria. Ou seja, uma pessoa egoísta, ela tem o ego inflado. A aflição do vício chama-se delinquência, né? As pessoas que são viciadas, elas chegam a um certo ponto que elas começam a não aceitar mais as regras do mundo e começam a cometer delinquência, roubar, matar para sustentar o seu vício. E isso é uma aflição, não é tão simples passar por isso. As pessoas que têm essa dificuldade, elas são aflitas. A aflição da agressividade se chama cólera. A aflição do crime se chama remorso. Ou seja, você pode estar vendo esses políticos cometendo esses crimes de colarinho branco, não estão sendo presos, certo? Alguns deles, né? Você fica aflito, meu Deus, não existe justiça nesse mundo. Mas pode ter certeza que o remorso, hoje a consciência não pesa, mas uma hora ela vem à tona e nada mais pesado do que uma consciência. Então, a aflição do crime se chama remorso. Isso é aflitivo. A aflição do fanatismo se chama intolerância. Uma pessoa fanática, ela não tolera a opinião do próximo. E isso é aflitivo, ela vive num mundo de aflição. A aflição da fuga dos problemas se chama covardia. A aflição da inveja se chama despeito. Ou seja, uma pessoa invejosa, ela vive sempre pensando no que ela poderia ter e não agradece o que tem. Então ela vive magoada com a vida, né? E isso é uma aflição. A aflição da indisciplina se chama desordem. Uma pessoa indisciplinada vive na bagunça. Ela chega atrasada no trabalho, ela chega atrasado em casa, ela erra no tempo das coisas, ela vive brigando porque ela é indisciplinada. Então isso é uma aflição. A aflição da preguiça se chama rebeldia. A aflição da vaidade se chama loucura. A aflição da indiferença se chama desânimo. Uma pessoa indiferente, ela vive desanimada, porque ela não está nem aí para nada. A aflição da inutilidade se chama queixa. Quem aí não conhece as pessoas que vivem reclamando, mas na hora de agir, né? A aflição do ciúme extremo se chama desespero. A aflição da impaciência se chama intemperança, ou seja, uma pessoa impaciente, ela não consegue dosar nada em sua vida, ela não consegue encontrar o tempo certo das coisas, ela tem impaciência, isso é aflitivo. A aflição da sovinice, ou seja, do pão duro ao extremo, se chama miséria. Quem não conhece pessoas que seguram, né, se prendem tanto desta vida que vivem numa extrema miséria. Miséria que a gente diz não de pobreza material, mas de pobreza de espírito. A pessoa que vive pensando somente em si, ela é aflitiva. Isso é uma aflição. Então os sofrimentos são uma advertência
pelo mal que fizemos, e assim, por experiência, não cometeremos mais. Então a gente aprende com as nossas aflições. Os problemas que nos estão causando hoje, aflições, eles nos ensinam, nos moldam para que não cometamos novamente. Quantos de vocês já ouviram falar de pessoas na beira da morte ou próxima da morte que comentam: meu Deus, como me arrependo das minhas atitudes, como me arrependo dos meus equívocos, mas agora não dá mais tempo de depurar-me, não dá mais tempo de mudar, mas eu gostaria de fazer diferente. O Espiritismo nos ensina uma coisa: dá tempo sim, sempre dá tempo de corrermos atrás dos nossos objetivos. E se não der nessa vida ainda, porque você passa por um momento de transição, irá desencarnar, fica tranquilo que nós voltamos para cá, nós iremos colher tudo aquilo que não conseguimos colher em vida. Tudo o que plantamos nessa vida, se não pudermos colher, nós vamos colher em outras vidas. Ou seja, aí entra a segunda parte das causas das nossas aflições, que são causas anteriores a essa vida. Nem sempre dá tempo de colhermos na mesma existência tudo aquilo que plantamos. Mas somente a reencarnação explica algumas situações que vemos por aí. Já pararam para fazer uma análise, pensando para essa questão da reencarnação, o que cometemos nas últimas 5 vidas? O que nós podemos ter feito já na Inquisição, na Idade Média, na Primeira e Segunda Guerra Mundial? Nós falamos de várias vidas. E o que cometemos nas outras vidas? Será que já não matamos ninguém? Não cometemos barbaridades nenhuma? Muito difícil, porque sabemos que estamos num mundo de segunda geração, passando agora para a terceira. Então nós estamos aqui para aprender, para espiar, para evoluir. Então não podemos julgar os próximos, porque nós não sabemos o que fizemos nas últimas existências. Deus é tão misericordioso que Ele nos deixa parcelar as nossas dívidas e os nossos equívocos. Haroldo nos traz numa das suas palestras que se fôssemos pagar todas as nossas dívidas das atrocidades que cometemos nas vidas anteriores, nós duraríamos milésimos de segundos, seríamos ceifados por doenças. Então, Deus parcela como em vários boletos e nós vamos quitando as dívidas anteriores e as dívidas da própria existência. E aos pouquinhos vamos nos moldando, pagando nossas dívidas, evoluindo e rumando uma perfeição. Tudo tem um efeito, todo efeito tem uma causa. Então nada é por acaso que está acontecendo em sua vida. Se, prestemos atenção, se está sendo desumano hoje, por inteiro, em outra vida poderá ser duramente tratado por outras pessoas. Se mantém o orgulho sempre durante a sua vida, você poderá ser humilhantemente nascer em condição de extrema dificuldade. Se está sendo egoísta por inteiro, poderá ser privado do necessário, ou seja, uma vida de egoísmo plena, com certeza colherá uma vida de privações materiais, talvez físicas, em outras vidas. Toda expiação é uma prova. Algumas pessoas talvez que estão nos assistindo agora não sabem o significado de palavra expiação e prova. Vamos compreender. Expiação é tudo que nos lapida, que nos molda, é aquilo que colhemos, que estamos aprendendo, é aquilo que estamos colhendo por termos plantado anteriormente. Então é uma expiação. A prova, ela pode ser escolhida no planejamento reencarnatório, né? Então eu quero passar por dificuldades financeiras para moldar o meu orgulho.
Eu quero nascer no Haiti, mesmo tendo um poder intelectual e moral grande, eu quero nascer no Haiti porque eu quero ajudar aquela população. Então nós vamos escolhendo provas antes no nosso planejamento reencarnatório que nós queremos nos moldar nessa vida. Haroldo nos traz a informação de que em muitos planejamentos reencarnatórios nós queremos até mais do que podemos. Nós queremos resolver tudo de uma vez só. Mas não é bem assim. Então, no planejamento reencarnatório, nós escolhemos as provas. E muitas das provas que estamos passando hoje são colheitas dessa mesma vida. Então, olha a diferença de expiação e prova. Toda a expiação é uma prova para o espírito, mas nem todas as provas é uma expiação, porque ela pode ser uma colheita, não pode ter sido uma escolha. Compreende? Jesus nos traz a informação, Allan Kardec, pelo Evangelho de Jesus, nos traz a informação que não poderemos habitar mundos ditosos enquanto não nos tornarmos puros. O que são mundos ditosos? É os mundos felizes, né? Nós estamos no mundo de provas e expiações, passando por mudanças, e um dia o planeta vai ter que ser um mundo feliz, ao contrário do que muitos pensam, mas a evolução acontece sempre. Então nós somos como passageiros de um navio que está para atracar em uma cidade. Só que essas pessoas desse navio estão com uma peste. Enquanto não se resolver a peste de todos, nós não poderemos atracar nosso navio nessa cidade. Então esses somos nós, dentro do planeta Terra hoje, resolvendo as nossas mazelas, para que lá no futuro contemplemos a felicidade. Rumando para o final da nossa parte final da nossa exposição, nós compreendemos que as causas das nossas aflições que temos hoje, elas são ou das vidas anteriores ou dessa vida agora. Mas como que isso acontece no nosso corpo? Já pararam para pensar? Mas como? Por que eu estou com esse problema no estômago? Problema no estômago, para os mais próximos do espiritismo, sabemos que é um problema no chakra gástrico causado por situações que não foram passadas para fora, são aquela mágoa que você guarda, aquela energia negativa que você guarda, que você não fala, que você não conversa. Isso vai se tornando um problema e para o corpo ele traz como um problema gástrico. Mas vamos compreender um pouquinho na prática. Quando eu fiz essa exposição, eu sou estudante espírita, eu até consigo compreender, mas e quem está nos assistindo agora, como que funciona no corpo as aflições, como que é? Aí eu pedi a ajuda da Dete, provavelmente vai nos assistir nessa exposição. Eu falei, Dete, faz para mim um bonequinho onde eu consiga mostrar para as pessoas como funciona. E ela fez. Olha que bacana. Tá aqui, eu apelidei de Espiritinho. Vocês acham, nós achamos que somos isso. Um corpo, né? Cabelo, ó, que bacana, nós temos viemos para o nosso mundo assim, mas nós não somos só isso. O nosso corpo, ele é formado por 3 partes. Nós somos formados por espírito, perispírito e corpo humano, corpo físico. O espírito, vamos tentar imaginar que seja uma fumaça, uma energia, é a parte menos densa, é a parte que não nos é palpável, né? Nós somos sem um molde. Mas para habitarmos este mundo, tanto aqui quanto desencarnado, nós precisamos de um intermediário, que seria o nosso perispírito. Então, nós temos o corpo, só a nossa energia, e nós temos o corpo humano, que é um corpo físico palpável. Mas se eu pudesse a imagem mostrar aqui, todos nós temos uma energia semimaterial, um corpo semimaterial, que se chama perispírito. Imaginemos uma roupagem, óbvio que isso daqui é uma figura de expressão, mas imaginemos que o nosso perispírito é uma camada uma semicamada que faz a ligação entre o nosso corpo e o nosso espírito, que é imortal.
Então, esse perispírito que é o problema, é ali que tá todas as nossas gravações. Quem aí já sonhou, teve um medo durante o dia e de noite sonhou, teve problemas com aquele medo? Muito provavelmente esse medo ficou gravado no seu perispírito e você não rezou bonitinho ao dormir lá, não melhorou a tua vibração e os espíritos tiveram acesso a esse medo teu e moldaram situações conforme o seu medo, conforme o que eles estavam vendo no seu perispírito, moldaram situações para te prejudicar e para te sacanear de noite. Então, por isso que os nossos medos estão sempre visíveis. Não aqui nesse plano, porque nós não temos ainda nós não temos um material que consiga nos mostrar essa parte semimaterial que é o nosso perispírito. Mas, com base em alguns livros, quem tiver a oportunidade de ler as obras de André Luiz, verá que lá no plano espiritual já existem aparelhos onde você coloca e verifica. Opa, a pessoa fez isso, a pessoa está assim, a pessoa cometeu. Então, no nosso perispírito fica gravado todas as nossas atitudes e as nossas mazelas. Não tem como fugir. Estão ali. Vamos imaginar, para compreender um pouquinho melhor, a fotografia. Vocês sabem como é feita a fotografia de uma forma bem simples? O material emite uma luz que passa pela lente e dessa lente emite uma luz interna que, dentro do filme que está enovelado por algum material químico, este filme gera a imagem. Então, nada mais é do que ele tira uma foto, né? Ele tira uma cópia daquela imagem que a máquina está vendo. E o nosso, olhem, presta atenção que aqui está a solução das tuas mazelas, das nossas mazelas, dos nossos problemas. O nosso espírito, a essência imortal, ele é um fotógrafo que tira fotos de tudo que nós fazemos e tudo fica no perispírito. Todas as nossas atitudes ficam no perispírito e isso fica visível no mundo espiritual. Não tem como fugir. Cada desequilíbrio, cada emoção, cada atitude errada, cada tipo de vibração, porque nós sabemos que tudo é vibração, fica gravado no nosso campo perispiritual. E isso é fotografado e fica ali. Nós fomos educados por nossos pais, até mesmo por religiões, que nós víamos, sabíamos que Deus, ao desencarnar, Deus estava lá nos julgando. Você fez isso, você fez aquilo, você vai para o inferno, você vai para o céu, ou você ficará no purgatório. O Espiritismo nos diz que não é bem assim. Não existe ninguém julgando, ninguém vai falar nada. Quem vai julgar é você, é a tua consciência, está tudo aqui, meu amigo. Você não vai fugir disso. Você pode estar fugindo hoje, matou alguém, vai viver fugindo da justiça. Mas as suas vibrações de morte estão gravadas aqui, no teu campo perispiritual, e você não vai fugir disso nunca. Vai ter que acertar as contas. Então, não existe um Deus que nos julga, um Deus que está apontando o dedo para nós. Não, é nós mesmos que sabemos as nossas atitudes e fica tudo gravado de todas as nossas existências. Ao matar alguém, nós gravamos vibrações de morte, de assassinato. Essas vibrações ficam aqui no campo perispiritual e elas funcionam como ímãs. Elas vão atrair pessoas ou vibrações, campos vibracionais semelhantes. Então, muitos dos traficantes que matam são mortos da mesma maneira, automaticamente, como se fosse um imã. Se você sai por aí maltratando animais, você cria campos vibracionais de covardia, porque você é superior ao animal.
você tem racionalidade. Então você cria campos vibracionais no seu perispírito de covarde. Então você automaticamente vai ser acometido durante a sua vida por covardias de outras pessoas. Aquela pessoa que você bateu ou que você xingou, aquele filho, seja o que for, você vai plantar e você vai colher isso. Se você maltrata um filho hoje, você vai ser maltratado futuramente. Não tem mágica. São física, vibrações, e isso está aqui, você não foge. Nós não fugimos das nossas atitudes. Nada passa em branco, não adianta pedir perdão, se ajoelhar, não adianta. O perdão que Jesus pede, que Deus nos pede, é a reparação dos nossos equívocos. Enquanto nós não repararmos todos os nossos equívocos, não teremos a felicidade eterna. Não adianta. Eu sei que é duro falar, mas nós somos os únicos responsáveis pelas nossas aflições. Aí está o grande problema. Porque hoje nós utilizamos amuleto. Mas eu tô assim por causa de fulano de tal. Mas eu tô assim por causa disso. Porque eu sou isso. Não. Se nós não causamos agora, nós causamos outrem. Antes. E todas as nossas aflições são causadas por nós mesmos. Assaltos, estupros, batidas de carro, assassinatos. Vocês acham que tudo isso é obra do acaso? Não. Se estupra hoje, não reparou o equívoco, em outra existência será estuprado até reparar o mesmo equívoco. Eu sei que é duro falar isso, mas é assim que funciona, porque nós não reparamos. Mas eu matei alguém e vou ter que morrer de tiro. Não, porque você pode reparar o problema. Você pode praticar a caridade, amar ao próximo e você também não tem que ficar pensando nessa parte, simplesmente pensar em reparar o seu equívoco. Como explicar acidentes de aviões da Chapecoense, por exemplo, que 3 pessoas, se não me engano 3 ou 4, não me lembro, sobreviveram? Por que as outras morreram e por que algumas sobreviveram? Imã. As que sobreviveram não tinham o imã do desencarne que tinha que acontecer. Por que você está com o teu carro andando numa rodovia com 150 carros e lá na frente estraga uma peça de um caminhão e essa peça veio vindo e puff, no teu para-brisa? É obra do acaso. Não é. Algum momento da sua vida você teve um probleminha material, causou algum deslize na vida de alguém e agora você está colhendo. Então nada nessa vida é por acaso. Nada o que acontece, o que nos acomete, passa. Allan Kardec nos diz que nenhuma folha cai no jardim sem autorização do nosso Criador. Então Deus, nessa infinita misericórdia, Ele nos dá sempre chance de resolver os nossos equívocos. E daí, quando a gente desencarna, né, nós achamos que somos isso, mas nós somos o perispírito, nós somos espírito. E daí nós morremos. Largamos o nosso corpo espiritual, no nosso corpo e fica lá na terra, ou é queimado, acontece alguma coisa. E nós voltamos com a nossa essência para o mundo espiritual. Esses somos nós, não aquele, esses. E chegamos no mundo espiritual com as vibrações mais densas. Os benfeitores, quando nos analisam, não precisam perguntar o que nós fizemos, está tudo aqui. O cheiro que nós exalamos, a luz, porque nós sabemos que a luz violeta, a luz azul, algumas luzes têm uma vibração mais alta e outras luzes são vibrações mais densas. A física nos diz. E isso, conforme a nossa luminosidade, eles sabem o que nós fizemos, a nossa luz que nós resplandamos. Então os benfeitores olham para nós e analisam os nossos equívocos. Tudo está estampado, não passa nada batido. Aí o que nós estamos lá no mundo espiritual, aí nós queremos voltar, nós queremos resolver os nossos equívocos.
Porque um dia nós vamos nos arrepender, se for delitos pequenos, graves, nós queremos resolver. Uma hora a consciência bate e lá no mundo espiritual nós chegamos aos nossos benfeitores. Não, mas como resolver? Eu quero limpar essas impurezas que estão gravadas no meu perispírito. Como que eu faço para limpar essas impurezas? E aí os benfeitores nos dizem assim: você irá mergulhar num vaso milagroso. Espera aí, olha que fácil. Cometeu tudo aquilo que está lá no mundo espiritual, daí você vai mergulhar num vaso milagroso. Aí o que que acontece? Você ganha um novo corpo. Você vem novamente para o planeta Terra espiar e se lapidar, né? Lembra aquele tiro que você deu na cabeça? Ele está gravado no teu perispírito. Isso pode te trazer algumas moléstias no seu cérebro. Lembra aquele veneno que você tomou, que estava gravado no teu perispírito? Você pode ter problemas gástricos agora. Então, isso fica um recado aí para os nossos filhos, para todos nós, aqueles que temos situações dificultosas, passando por dificuldades com relação a tentativas de suicídio. Pelo amor de Deus, levem o Evangelho do Cristo a essas pessoas, ajudem essas pessoas porque elas não vão morrer, não deixem se matar. Ninguém morre. Você só perde o corpo. Quem tem, as mulheres que estão nos assistindo aí, que tem uma panela de pudim, já fizeram pudim? Que você coloca o pudim lá e ele solta ele e o pudim sai do formato da forma, né? Agora experimente pegar um martelo e bater nessa forma antes de fazer o pudim. O pudim não vai sair deformado? Ele não vai sair com um buraco lá? Então, é assim. Se você causa alguma coisa no teu perispírito, um tiro, qualquer tipo de suicídio, na próxima reencarnação ele vem com defeito. É igual o pudim. Então não podemos deixar, nós temos que parar, nós temos que levar o Evangelho, nós temos que levar o Cristo, os ensinamentos do Cristo, nós temos que ajudar as pessoas. O suicídio tem que parar, ninguém morre. Deus é tão misericordioso que Ele nos dá sempre uma oportunidade. Nós temos sempre uma oportunidade, ou nessa vida ou em outra. E essas aflições que passamos são para nos fazermos melhores. São para nos tornarmos pessoas melhores. Deus não faz por maldade. Ele nos dá sempre a oportunidade de sermos pessoas melhores. Para finalizar, 7 recados que podem nos auxiliar. Interroguemos a nossa consciência, encontraremos todas as nossas aflições. Todas. Eduquemos os nossos filhos para que os mesmos não tenham uma má colheita. Nós somos responsáveis pela educação dos nossos filhos. Da forma como educamos hoje, se eles se perderem lá na frente, muito provável que a responsabilidade em parte vai ser tua. Diariamente aparemos as nossas arestas rumo à evolução. Não adianta querermos, hoje eu vi a palestra lá, eu vou virar santo. Não, degrau por degrau, com calma, aos poucos. Tenhamos um olhar diferente sobre os nossos problemas, sobre as doenças congênitas, sobre as atrocidades que acontecem. Não julguemos. Não julguemos hoje para não colhermos essa injustiça depois. O conhecimento que nós temos é para nós, não é para nós sairmos apontando o dedo quando encontrarmos pessoas passando por aflições ou por depurações físicas, sejam elas cadeiras de rodas, cegueiras, miséria, seja a aflição que for, não nos cabe a nós julgar. O que nós trouxemos aqui foi o conhecimento, mas é um conhecimento para nós, é para nós nos depurarmos e nós melhorarmos. Para finalizar, quando encontrarmos uma pessoa passando por aflição, não é esse vídeo que você vai mandar para ela.
Não é um ensinamento que você vai mandar para ela. Chico Xavier, em uma dessas histórias, um amigo, num livro de Chico Xavier, nos conta que uma mãe que perdeu um filho, que é a maior aflição que pode nos acometer nesse mundo, uma mãe que perdeu um filho procurou o Chico Xavier e Chico Xavier simplesmente a abraçou e chorou junto com ela. Ele não ficou lhe dando lição de moral, tentando explicar que poderia ser uma expiação ou alguma coisa assim. Ele simplesmente a abraçou e chorou junto com ela. Essa mãe relatou que foi o consolo maior que ela teve durante toda a sua vida. Por quê? Porque no momento das aflições nós devemos apenas consolar. Então, se você está vendo hoje alguém à sua volta, um familiar passando por dificuldades, por dores, por qualquer situações que sejam, não julgue, apenas console. Termino esta minha exposição, eu espero ter passado da melhor maneira possível. Utilizo-se de algumas frases fortes, mas acho necessário para nos chamar um pouco a atenção, para compreender o que está acontecendo à nossa volta. É preciso abrir bem os olhos para que consigamos mudar um pouquinho esse mundo que está lá fora. Vamos tirar esse véu, vamos compreender e olhar com um olhar diferente para todos e para todos os nossos familiares, amigos e o nosso mundo ao redor. Menos ódio, com menos raiva e com mais compaixão e caridade. Desejo a todos um ótimo domingo, agradeço a todos por terem continuado acompanhando e que Jesus Cristo esteja presente em nossos lares, hoje e sempre, e não desista, continue orando, continue pedindo perdão, porque nós precisamos do nosso perdão com Deus, Ele é como um pai para nós, mas não esqueçamos de reparar os nossos equívocos, porque se não repararmos hoje, iremos reparar um dia. Um grande abraço, um ótimo dia a todos, fiquem todos com Deus e os Espíritos de luz.